Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e este é o canal Matemática Básica. Esta é a nossa 13ª aula da playlist completa, abordando todos os descritores que compõem a matriz de referência do SPAES do 9º ano de Matemática. Na aula de hoje a gente vai estudar o descritor 26, que tem por redação resolver situação-problema envolvendo a equação do segundo grau, ok? Na aula anterior a gente já aprendeu o que era equação do primeiro grau. Agora vamos entender e aprender o que é uma equação de segundo grau. Olha só, é toda sentença matemática que possui a seguinte estrutura. Esse formato aqui, genérico, olha só. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero, onde A, B e C são coeficientes numéricos e x é a incógnita, é o valor desconhecido. Então, na equação, né, esses termos destacados aqui em vermelho, A, B e C, são números, eles vêm em número. Né? E a letra x aqui pode variar, pode ser outra letra, né, mas é a incógnita, é o valor desconhecido. Por exemplo, eu tenho aqui a equação menos 3x ao quadrado mais 5x mais C mais 3 igual a zero. Quem seria o coeficiente A? Olha só, o coeficiente A é o que está perto, acompanhando o termo x ao quadrado. Então, no caso aqui é o menos 3, olha só. A é menos 3. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o número que acompanha a letra que está elevada a 1, né? Não aparece, né? A letra sozinha aqui não está ao quadrado, é a 1. Então, no caso aqui, o coeficiente B é mais 5, quando é mais não precisa colocar, tá bom? E o coeficiente C, olha só, é o número, né, que não tem incógnita acompanhando ele, né? Ele está sozinho, é um termo independente, não tem incógnita, tá bom? Então, fixe bem como é que a gente calcula, como é que a gente encontra, na verdade, os coeficientes A, B e C, porque isso é muito importante para a gente encontrar as raízes dessas equações, tá bom? Detalhe interessante, ó, as equações do segundo grau podem ser completas, como o exemplo anterior, olha só, que aqui tem o A, tem o B e tem o C, quando acontece isso, ela é completa. Mas também elas podem ser incompletas, ou seja, pode ser incompleta em B, faltando o coeficiente B, pode ser incompleta em C, faltando o coeficiente C, e ainda pode ser incompleta em B e C ao mesmo tempo, faltando o B e o C tendo apenas o A. Ela só não pode ser incompleta em A porque se tirar o coeficiente A, que é o que fica perto, né, acompanhando o x ao quadrado, aí tira o quadrado da equação, ela fica do primeiro grau, né? Aí não pode. Mas as outras letras podem faltar. Vamos ver aqui algum exemplo. Olha só. Menos 5x ao quadrado mais 3. Observe que aqui o A vai ser menos 5, que é o que está perto do x ao quadrado. O que fica perto do x sozinho é o B, mas não tem. Ó. Então, o B vai ser 0 nesse caso. E aqui, o termo que fica sozinho, sem incógnita, é o mais 3, é o C. Né? Aqui eu coloquei menos 3, mas desconsidere é mais 3. Certo? Então, nesse caso, é uma equação incompleta em B. Olha só, ela tem A, tem C e não tem D. Tá bom? Já esse outro exemplo aqui, olha só, 9x ao quadrado menos 6x igual a zero. Observe que ela vai ter o coeficiente A, que é o que fica próximo do x ao quadrado, que é 9. O B, que é o que fica próximo do x, que é menos 6. E o C, que é o que fica sem nenhuma incógnita, né, que aqui não tem. Então, essa equação ela tem A, tem B, não tem C. Ela é incompleta em C. Por fim, a gente tem essa equação, 7x ao quadrado igual a zero. Observe que ela tem o coeficiente A, que é o que fica próximo do x ao quadrado, tem o coeficiente B, aliás, não tem o coeficiente B e nem o C, por isso eles são zero, certo? Então, nesse caso, ela é incompleta em B e em C, só tem o coeficiente A. Tá legal? As raízes da equação do segundo grau, ou seja, aqueles valores que a gente encontra para substituir pela incógnita e tornar a igualdade verdadeira. Há várias técnicas para calcular as raízes de equações do segundo grau.
Optaremos aqui, nesta aula, pelo método da fórmula de Bhaskara, certo? Mas tem outras fórmulas, né? Tem meio de completar quadrados por fatoração, por soma e produto. Tem várias técnicas. Vamos optar por essa, né? Que eu acredito que seja a mais prática também, tá bom? E para resolver por meio da fórmula de Bhaskara, precisamos, né, aprender essas duas formulazinhas. Essa letra grega aqui, delta, né, o formato de um triângulo, delta, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b daqui dessa fórmula? É esse b daqui, ó. Quem é o a? É esse a daqui. E quem é o c? É esse c daqui. É por isso que eu disse que basta você identificar esses valores dos coeficientes a, b e c, e aí você consegue resolver toda a equação. Certo? Lembrando que esse delta aqui também é chamado de discriminante, né, da equação. Depois que encontramos o delta por meio dessa fórmula, a gente vai encontrar os valores das raízes x por meio dessa outra fórmula, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é esse daqui, sobre dividido por 2 vezes o a, 2a. Certo? Lembrando que o b é esse mesmo, o delta é esse que a gente vai encontrar aqui, e o a é esse daqui, tá bom? Então é bem simples, né? Agora vamos ver um exemplo para encontrar essas raízes, como é que funciona na prática. Essa aqui é a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Primeira coisa é encontrar os coeficientes a, b e c. Observe que aqui, ó, não aparece, mas é 1x ao quadrado, aqui é como se tivesse um 1. Então o coeficiente aqui é 1 no a. O b é menos 4x, então o coeficiente do b aqui, olha só, que fica perto do x, é menos 4. E o c aqui, ó, que não tem o x perto dele, só o número, né, é o menos 5. Depois que eu encontro esses coeficientes, eu vou usar aquela primeira fórmula, que é a fórmula do delta, para encontrar o delta, o discriminante da equação. Olha só, eu vou só substituir, né, porque a fórmula delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Onde tiver b, olha só, no lugar do b ao quadrado, eu coloquei o valor do b, tá aqui, ó, menos 4. Repete o menos 4 da fórmula, vezes o a, quem é o a, tá aqui ele, ó, 1, vezes o c, quem é o c, tá aqui ele, ó, menos 5, certo? Aí eu vou resolver aqui, olha só, menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Dica importante, né? Sempre esse termo aqui, b ao quadrado, vai ser positivo. Mesmo que aqui seja negativo, aqui vai ser positivo, porque o expoente aqui é par, tá bom? Então, b ao quadrado sempre vai ser positivo. 4 vezes 4 é 16, e aqui eu multiplico, olha só, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, 20. Esse 1 aqui não aparece o sinal, ele é mais. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais, então vai ficar mais 20. Portanto, o delta vai ser 16 mais 20, que é 36. Depois disso, a gente vai usar essa fórmula, né? Aqui, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, para encontrar as raízes, né, da equação, os valores de x. E eu vou só substituir, ó, repito esse menos da fórmula e vou colocar o b. O b é menos 4, olha só. Então, vai ficar 2 menos, um da fórmula e o outro do menos 4. Então, nesse caso, eu tenho que separar por parênteses, né? Dois sinais juntos tem que separar por parênteses. E repete o mais ou menos da fórmula, a raiz quadrada do delta, só que o delta eu acabei de descobrir que é 36, olha só, tá aqui ele, certo? Sobre 2 vezes o a, mais o a eu já sei que é 1. Pronto. Feito isso, agora o que é que eu vou fazer? Olha só, eu vou simplificar aqui, ó, o menos, esse parênteses indica vezes, né? Ó, então, menos com menos vai dar mais, não precisa botar o sinal, tá aqui, 4 positivo. Repete o mais ou menos, e a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36. Sobre 2 vezes 1, 2. Quando chegamos nesse ponto aqui da equação, pessoal, exatamente aqui, né, depois que você calcula a raiz do delta, né, calcula o valor do 2a, você vai dividir a equação em duas partes, o x1 e o x2. Tá legal? O x1 você vai pegar só o mais, olha só. X linhazinha aqui para destacar, tá bom? Eu peguei só o mais, percebe? Ó? Eu repeti aqui, ó, 4 mais 6 sobre 2. Eu não peguei o menos agora. O menos vai ser depois. Aí eu faço a continha, olha só, 4 mais 6, 10. Repete sobre 2, 10 dividido para 2, 5. Então, a primeira raiz dessa equação
é 5. X' ou X1, 5. Agora, eu vou pegar só o menos. Olha só. Agora eu vou pegar x2 ou x', x2', né, para diferenciar. Agora eu vou pegar 4 menos 6. Aqui eu peguei mais, aqui eu pego menos. Repete sobre 2, olha só. 4 menos 6, eu estou pagando 4, estou devendo 6, fico devendo 2, né? Então é menos 2, olha só. Menos 2, repete esse 2 aqui de baixo, 2 dividido para 2 é 1, e menos com mais, né? Menos 1. Então, o conjunto de solução S dessa equação vai ser menos 1 e 5. Isso significa dizer que se eu substituir esse x aqui por menos 1 ou por 5, essa equação, essa igualdade vai ser verdadeira. Tá legal? É assim que a gente resolve a equação por meio da fórmula de Bhaskara. Como equacionar? Da mesma forma que eu expliquei na aula anterior sobre a equação do primeiro grau, pessoal, você precisa entender, né? Você precisa entender a situação, problema, né, e as informações que ela fornece, e sempre vai ter um valor desconhecido que você vai chamar de x, né, e a partir dele você equaciona toda a questão. E aqui ficam algumas dicas interessantes. Um número desconhecido, eu vou chamar de x, igual na aula anterior, eu passei essa mesma dica, né? O dobro desse número é 2x, o triplo dele é 3x, o quádruplo 4x e assim por diante. A metade de um número é só dividir por 2, se o número é x, então vai ser x sobre 2, né? Fração é divisão. A terça parte é x sobre 3, dividido por 3. O quadrado desse número, né? O quadrado do número não é o dobro é 2 vezes o x, que é 2x. O quadrado é x vezes o x, que vai dar x ao quadrado. Né? O dobro do quadrado desse número é 2 vezes x ao quadrado, que vai ser 2x ao quadrado. O triplo do quadrado desse número é 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, e assim por diante. Aqui são apenas algumas dicas para facilitar, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui na prática, olha só. A soma do quadrado de um número com o próprio número é 12. Calcule esse número. Olha só, o número desconhecido, que eu não sei qual é, vamos chamar ele de x, certo? Logo, o quadrado desse número, né, se o número é x, o quadrado dele é x. O que é que a questão diz? A soma do quadrado de um número com o próprio número, ou seja, x ao quadrado mais o próprio número, que é x, o quadrado dele, mais ele mesmo. Certo? Olha só. O número vai ser o quê? X, o quadrado dele, x ao quadrado. Então, eu vou somar o quadrado desse número com ele mesmo, igualar a 12. Olha só. O quadrado do número, x ao quadrado, mais o próprio número, que é x, igual a 12. Feito isso, já está equacionado. Ok, pessoal? Vamos então ver algumas atividadezinhas na prática para a gente ver e treinar melhor esse descritor, tá bom? Olha só, um número natural, atenção nesse detalhe, natural, multiplicado por seu consecutivo, dá produto 156. Qual é esse número? Olha só, pessoal. Aqui a gente tem, falando na questão de um número e do seu consecutivo. O que é o consecutivo? É um número que vem após o outro, ou seja, o seu sucessor. Imaginemos o número 10. Né? O consecutivo do 10 é 10 mais 1. Seria 11. Então, o consecutivo é só esse número mais 1. Tá bom? Então, eu não sei que número é esse, eu vou chamar ele de x. E o seu consecutivo é o que vem na frente dele, ou seja, x mais 1. Tá bom? Então, aqui tem dizendo que um número natural multiplicado pelo seu consecutivo, multiplicar, então, é a multiplicação. Dá o produto, que é o resultado da multiplicação, 156. Então, eu vou multiplicar o x, que é o número, pelo seu consecutivo, aqui tem x mais 2, mas é x mais 1, na verdade, e igualar a 156, olha só. Olha só, x, que é o número, vezes o seu consecutivo, ok, isso aqui, x mais 1, então, igual a 56, ou seja, o produto de um número com o seu consecutivo é igual a 156. E aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Vou multiplicar esse x por esse x, ó, x vezes x, x ao quadrado. E vou multiplicar também esse x pelo 1. X vezes 1 é 1x, não precisa colocar 1, né? Já sabe que aqui só tem 1x. Igual a 156. Para ficar naquele formato de ABC igual a 0, eu vou colocar o 156 para o outro lado da igualdade, ele está mais e fica menos, e aqui não sobrou nada, né? Igual a 0. Certo? Ó, 56 foi para o outro lado, né? Com o sinal trocado. Agora é só resolver a equação por meio das fórmulas e encontrar as raízes.
Primeira coisa, os coeficientes A, B e C. Ó. O A aqui, ó, esse daqui que está perto do x ao quadrado é 1. Aqui não tem nada também perto do x, que é o B, também é 1. E o C, que não tem letra perto dele, olha só, menos 156. Depois que eu encontro os coeficientes, vamos encontrar o delta, o discriminante. Pela fórmula B ao quadrado menos 4AC. É só substituir, olha só. No lugar do B, eu coloquei o valor dele, que é 1 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 156. Ó. O vezes e o menos não pode ficar juntos, senão eu separo com parênteses. Tá bom? 1 ao quadrado é 1, né? E 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 156 é 624. Então vai ficar 1. Agora aqui vamos fazer o jogo de sinais. Olha só, menos, esse 1 aqui é mais, menos com mais é menos, e menos com menos, mais 624. 1 mais 624, 625, portanto o delta é 625. Agora eu vou encontrar, por meio dessa fórmula aqui, né, as raízes, certo? Olha só, no lugar, eu coloco menos, que é da fórmula, e no lugar do B eu coloco o valor dele, ó, 1. Repete o mais ou menos, que é da fórmula, a raiz do delta. No lugar do delta eu coloco o valor que eu encontrei, ó, 625, aqui ele. Sobre 2 vezes o A, 2 vezes o valor do A, que também é 1. Certo? Agora vamos só, eu repito aqui, ó. Só para facilitar o cálculo, pessoal, está aqui já o cálculo da raiz quadrada de 625, que é 25, né? Basta eu fatorar, aí eu vou encontrar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, corto os dois quadrados com a raiz quadrada, esse 5 e esse 5 vem para fora, 5 vezes 5, 25, tá bom? Então aqui eu vou repetir o menos 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 625, que é o próprio 25, que eu acabei de encontrar, e 2 vezes 1 é 2. Chegando nesse ponto aqui, a equação vai ser dividida em duas, lembram? O x1, onde eu vou pegar só o mais, e o x2, onde eu vou pegar o menos, né? Então, no x', ó, mais. Então, vai ser menos 1 mais 25 sobre 2. Menos 1 com mais 25, estou devendo 1 e pago 25, recebo 24 de troco. 24 dividido por 2, 12. Tá certo? Agora, vamos calcular o x2, o x'. Vou pegar o menos, ó, menos 1 com menos 25, estou devendo 1 e estou devendo 25, fico devendo 26. Menos 26 sobre 2, 26 dividido para 2 é 13, menos com mais, menos 13. Agora, olha que detalhe, ó, menos 13 não é um número natural. Ó. A questão ela quer um número natural. Né? Das raízes que eu encontrei, o menos 3 é inteiro e o 12 é inteiro e natural. Então, a única que satisfaz ao que a pergunta está pedindo é 12, né? Positivo, porque ele é natural. Tá bom? Questão de número 2, olha só. Se do quadrado da idade de Luísa subtrairmos o dobro da idade dela, obteremos 10 vezes a idade de Lúcia, irmã gêmea de Luísa. Qual é a idade de Luísa? Observe que a idade de Lúcia é a mesma da Luísa, porque elas são irmãs gêmeas, tá certo? Então, olha só. Eu tenho aqui a idade de Luísa, o quadrado da idade dela, né, de Luísa, o dobro da idade dela e 10 vezes a idade dela, que são os dizeres que tem dizendo aqui na questão que a gente vai ter que calcular antes de equacionar, tá bom? Como eu não sei quanto é a idade de Luísa, eu vou dizer que ela vale x, né? Porque aqui, ó, se o quadrado da idade de Luísa, eu não sei a idade dela, vou chamar de x. Mas se agora eu sei que é x, o quadrado de x é x vezes x, x ao quadrado. Então, o quadrado dessa idade vai ser x ao quadrado. E o dobro da idade dela? Se ela tem x como idade, o dobro vai ser 2 vezes x, 2x. E 10 vezes a idade dela, se a idade é x, então 10 vezes x, 10x. Agora eu já tenho tudo que eu preciso aqui para equacionar, olha só. Ó, x ao quadrado, ó, se do quadrado da idade de Luísa subtrairmos que é menos o dobro da idade dela. Então, o quadrado, que é x ao quadrado, menos, que é subtrair o dobro da idade dela, que é 2x. Aí a gente vai ter igual a 10 vezes a idade da Lúcia, que é a mesma idade da Luísa, né? Então vai ter igual a 10x. Agora eu vou só colocar esse 10x para cá, ó, para ficar no formato ABC. Ele vem para cá com o sinal trocado, menos, e no outro lado fica 0. Tá certo? E aqui eu posso simplificar, ó. Menos 2x com menos 10x vai ficar menos 12x. Estou devendo 2, estou devendo 10.
fico devendo 12. Observe que é uma equação incompleta em C, né? Ela não tem o C, tem só o A e o B. Agora vamos encontrar os coeficientes. Olha só, o A é aqui 1, o B não tem, perdão, o B é menos 12, o C aqui não tem, ó, é o termo que não tem letra, é 0. Quando não tem, a gente coloca 0, tá bom? Feito isso, vamos encontrar o discriminante delta. Isso aqui é a fórmula B ao quadrado menos 4AC. Observe que no lugar do B eu coloquei o valor dele, ó, menos 12. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0, olha só. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. E aqui, ó, menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes 0 é 0, 144 menos 0, né? Continua 144. Encontrei o valor do discriminante, delta, vamos encontrar por meio dessa fórmula, menos b igual, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, e encontrar as raízes. Olha só, repete o menos da fórmula, e o b é menos 12, então vai ficar menos 12, para separar os dois menos, colocamos parênteses. Repete o mais ou menos da fórmula, no lugar do delta aqui, eu coloco o valor dele, que é 144, ó. 2 vezes o a, eu coloco o valor do a, que é 1. Certo? Agora vamos lá, ó. Menos com menos vai dar mais, porque esse menos está multiplicando aqui, tá certo? Ó. Vai ficar mais 12, repete o mais ou menos. E a raiz quadrada de 144 é 12, porque eu acabei de fazer a continha aqui, né? 12 ao quadrado, 12 vezes 12 é 144. E 2 vezes 1, 2. Chegando nesse ponto, vou dividir a equação em duas, o x', onde eu vou pegar só o mais, tá certo? Ó, 12 mais 12 sobre 2. 12 mais 2 é 24, dividido para 2, 12. Tá certo? Olha só. E vou pegar também o x', onde eu vou pegar só o menos. Olha só. Aqui o menos, agora eu peguei só o menos. 12 menos 12 é 0. 0 dividido para 2 é 0. Agora, preste atenção nessa dica. Olha só. Toda a equação incompleta em C tem 0 como uma das raízes. Ou seja, se ela tiver o valor do A, o coeficiente A e do B, e o C for 0, não tiver o C, uma das raízes sempre vai ser 0. Sempre. A outra vai ser outro número, mas uma sempre vai ser 0. Tá bom? Então, pessoal, pelas opções que a gente tem aqui, né, fica fácil perceber que o item correto é o item A12, que é essa raiz aqui. Ó. Tá bom? Atividade de número 3. Calcule x, sendo a área da figura igual a 20 centímetros quadrados. Olha só, a área da figura, no caso, essa área azul, né? Olha só, esse pedaço aqui todinho, daqui para cá é x, daqui para cá é x. Mas esse pedaço aqui, ó, que é igual a esse daqui, também é x. Então, assim, em cima vai ficar x aqui em cima. Então, esse pedaço todinho aqui em cima, esse lado aqui, é igual a esse de baixo, que é 1, 2, 3x. Certo, pessoal? E, obviamente, que esse lado aqui, ó, é 2x, que é igual a esse, que é um retângulo. Então, vou calcular agora a área do retângulo azul, incluindo o quadrado branco que está aqui dentro. Tudo isso, vamos calcular. Vai ser base, que é 3x, vezes a altura, que é 2x. A área do retângulo é b vezes h, base vezes a altura. A base é 3x, a altura é 2x. Aqui é bem fácil, eu multiplico número por número e letra por letra. Ó, 2 vezes 2... Perdão, 3 vezes 2, 6, e x vezes x, x ao quadrado. Então, vai ser a área igual a x ao quadrado, que é essa área todinha azul, incluindo essa parte branca. Agora, vamos encontrar somente a área do quadrado azul, perdão, do quadrado branco. Observe que aqui é um quadrado, né? Ó, porque aqui é x e aqui também é x. Né? Eles são iguais. E a fórmula para calcular a área do quadrado é a igual a L, que é o lado, ao quadrado. O lado é x, então vai ser x ao quadrado. Agora vamos pegar só a área azul. A área azul vai ser o quê? Vai ser tudo isso, que é essa primeira área que eu encontrei, menos esse pedacinho aqui do quadrado branco, que é essa área que eu encontrei. E é isso que eu vou fazer. Ó, a área do desenho azul vai ser isso daqui, x ao quadrado, que é tudo isso, incluindo o quadrado branco, menos o x ao quadrado, que é o quadradinho branco. Então, ó, eu tenho 6x ao quadrado e tiro 1, eu fico com 5x ao quadrado. Certo? Só que a questão diz que essa área azul aqui, ó, desde o começo, que é igual a 20 centímetros quadrados. Então, eu vou igualar isso daqui a 20, porque eu sei que isso daqui vale 5x ao quadrado
também sei que ele é igual a 20, então eles são iguais. Então, 5x ao quadrado vai ser igual a 20, certo? Eu vou colocar esse 20 para cá, ó, o sinal trocado igual a 0. Observe que vai ser uma equação incompleta também. Ela vai ter o A, não vai ter o B e vai ter o C, tá bom? Vamos encontrar os coeficientes A, B e C. A vai ser 5, B não tem, é 0, e o C vai ser menos 20, ó. Feito isso, vamos encontrar o valor do delta, pela fórmula B ao quadrado menos 4AC. Observe que no lugar do B eu botei o 0, e aqui no lugar do A eu botei o valor dele que é 5, e do B eu botei o valor dele que é menos 20, separado por parênteses, para não ficar dois sinais juntos. 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 5 é 20, repete aqui vezes esse menos 20. Ó. 4 vezes 5 é 20, menos por mais menos 20, vezes esse menos 20. 20 vezes 20 é 400, menos por menos, mais 400. Tá bom? Agora vamos encontrar as raízes por meio da fórmula, que é essa fórmula aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Dica importante, toda vez que você for resolver uma equação desse tipo, escreva as fórmulas, isso ajuda você a memorizar. Ó, no lugar, eu repeti o menos, no lugar do b eu coloquei o valor dele que é 0, mais ou menos, no lugar do delta, dentro da raiz, eu botei o valor dele que é 400, e no lugar do a, 2 vezes 5, né, 2 vezes a, eu botei 2 vezes 5, tá bom? Aqui não precisa, né? Menos 0 mais 0, 0 é neutro. Eu posso desconsiderar. Vai ficar somente o mais ou menos a raiz quadrada de 400. A raiz quadrada de 400, pessoal, é 20. Porque 20 vezes 20 é 400. Então vai ficar mais ou menos 20. Né? Isso aqui pode desconsiderar, que é 0. E 2 vezes 5 é 10. Certo? Então, se eu for dividir 20 para 10, vai dar o quê? 2. Repete o mais ou menos, então vai ficar mais 2 ou menos 2. É a mesma coisa, certo? Aqui nesse caso não precisou dividir, porque esse termo aqui, ó, ia ficar 0. Então, vai ser ou mais 2 ou menos 2. Portanto, o item correto aqui vai ser 2, o valor do x, tá certo? Até porque não tem como o x aqui ser negativo, né? Porque daqui para cá vale x, isso aqui é uma distância. A gente já sabe que distância é dada em módulo, é positivo. Não tem como uma distância ser negativa, então tem que ser mais 2 mesmo, tá bom? Questão de número 4. Que diz assim, ó, a questão que já caiu no SPAES, muito interessante. Uma loja de calçados lançou um novo modelo e estimou que a quantidade desses pares de sapatos vendidos nas 2 primeiras semanas seria igual. No entanto, as vendas superaram as expectativas de forma que foram vendidos, na primeira semana, o dobro da quantidade de pares estimada e, na segunda semana, o quadrado da quantidade prevista inicialmente, que era na primeira, aliás, estimado, né? Totalizando nessas 2 semanas, 24 pares vendidos. Desse modo, desse novo modelo de sapato. Qual foi a quantidade de pares desse novo modelo de sapato que a loja estimou, ela fez a estimativa, vender em cada semana? Vamos analisar aqui com calma essa questão. Olha só, a estimativa que ela vendeu, de vender, olha só, é X, eu não sei. Ó, quanto foi que a loja estimou? Eu não sei esse valor. Então, eu vou dizer que ela estimou vender X sapatos por semana. Agora, o que de fato ela vendeu na primeira semana? Tem dizendo aqui, ó. Na primeira semana, ela vendeu a quantidade, o dobro da quantidade de pares estimada. Se a estimativa era X, o dobro que foi vendido na primeira semana é o dobro da estimativa 2x. 2 vezes x, 2x, aqui. Na segunda semana, né? Na primeira semana. Agora, na segunda semana, o que foi estimado aqui, ó? Na segunda semana foi vendido, aliás, né, o quadrado da quantidade prevista. Se a quantidade prevista estimada era x, na segunda semana foi vendido o quadrado dele, x ao quadrado. Pronto. E aqui tem dizendo mais, ó, totalizando nessas 2 semanas 24 pares vendidos. Quer dizer, na primeira semana foi 2x, na segunda foi x ao quadrado, e eu somando tudo isso, deu 24 pares e sapatos vendidos. Eu vou colocar esse número 24 para o outro lado, ó, negativo, positivo. Ficou no formato A, B, C igual a 0. Vamos encontrar os coeficientes, olha só. O A vai ser aqui 1, o B vai ser 2 e o C vai ser menos 24, tá certo? Encontrar o discriminante delta, pela fórmula delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Onde tem B, eu coloco 2, que é o valor dele, né? B ao quadrado, menos 4 vezes é da fórmula, A é 1 e o C é menos 24 dentro do parênteses.
porque tem vezes e menos junto, né? Tem que separar. Agora, 2 ao quadrado, olha só, é 4. E aqui, ó, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 24, 96. Vamos fazer o joguinho de sinal, ó. Esse 1 é mais. Menos com mais é menos, e menos com menos, mais 96. 4 mais 96, 100. Então, o delta é 100. Vamos agora descobrir as raízes por meio da fórmula x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Olha só, eu coloco o menos da fórmula e o b, que é 2, aqui. Então, vai ficar menos 2. Repete o mais ou menos da fórmula, ó. A raiz do delta, no lugar do delta, eu boto o valor dele, é 100, ó. 2 vezes o A, quem é o A? 1. 2 vezes 1. Bom, repete o menos 2, o mais ou menos, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, e 2 vezes 1 é 2. Nesse ponto eu vou dividir a equação em duas. Vamos lá. O x', o x1, repete o menos 2 e vou pegar o mais, ó, mais 10 sobre 2. Então, ó, menos 2 mais 10, estou devendo 2 e pago 10, recebo 8 de troco, positivo. Repete sobre 2. E 8 sobre 2, 4. O x', o x2, eu vou pegar o menos, ó, vai ser menos 2 menos 10, ó, sobre 2, que é esse 2 aqui. Estou devendo 2, estou devendo 10, fico devendo 12, é menos 12. Sobre 2, vai dar menos 6. 12 dividido para 2 é 6, menos com mais, menos 6. Agora, olha que interessante, ó. A resposta vai ser 4 e não menos 6, até porque não tem um item para marcar aqui. Porque não tem como estimar a venda negativa. Como é que ela vai fazer uma estimativa que vai vender menos 6 pares? Ele estimou que ia vender alguma coisa, né, acima de 0. No caso, estimou 4 pares, né, item A. Questão de número 5, olha só. Também caiu no SPAES. Uma caixa tem 4 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. Aumentando x centímetros no comprimento e na largura e diminuindo 2 centímetros na altura, obtém-se uma caixa de mesmo volume. Qual é o valor desse x? Eu desenhei aqui essas caixas para vocês entenderem melhor. Olha só, está aqui uma caixa com as medidas que foi estabelecida. 4 centímetros por 5 por 6, certo? E a outra com as alterações, ó. Aqui, ó, aumentou x centímetros no comprimento. Então, era 4, ficou 4 mais x. Certo? E na largura também. Era 5, aqui ficou 5 mais x. Já na altura diminuiu 2, era 6, então ficou 4. Ó. 6 menos 2, 4 centímetros. E a questão diz que esses volumes seriam iguais, então, o mesmo volume. Né? Depois de fazer essas alterações, as caixas ficariam com o mesmo volume. Então, eu vou calcular o volume desse, e vou igualar e achar o valor do x. Né? Porque são iguais. O volume desse primeiro cubo, olha só. O volume é A vezes B vezes C. É só multiplicar as 3 dimensões. 4 vezes 5 vezes 6. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 6, 120. Agora vamos calcular o volume desse outro aqui, ó. Vai ser 4 mais x, que é esse, vezes isso aqui, que é x mais 5, vezes a altura, que é 4. E aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. Olha só, 4 vezes 5 é 20, e 4 vezes x é mais 4x. X vezes 5 é mais 5x, e x vezes x é x ao quadrado. Tudo isso daqui multiplicado por esse 4, certo? Agora vamos multiplicar, olha só. Antes vou só simplificar aqui dentro, dá para fazer isso. Ó. Repete o 20, 4x mais 5x é 9x, tá certo? E o x ao quadrado não dá para simplificar, repete, e repete o vezes 4. Agora olha que interessante, ó. 20 vezes 4 é 80, 9x vezes 4 é 36x, e x ao quadrado vezes 4 é 4x ao quadrado, centímetros cúbicos. Esse daqui é a expressão que representa o volume desse paralelepípedo, né? Essa caixa. Mas são iguais, ó. A questão de desde o começo que esse volume é igual a esse. Então eu vou igualar. Eu vou pegar isso daqui e igualar isso daqui. Pegar esse, igualar esse. Certo? Olha só. 80 mais 36x mais x ao quadrado, que é esse aqui, vai ser igual a 120, que é esse aqui. Colocando 120 para o outro lado, ó, ele é mais, vai ficar menos, igual a 0, tá certo? Eu posso simplificar aqui, ó, 80 menos 120, estou devendo 120, pago 80, fico devendo 40, que é menos. Então, organizando, ó, 4x ao quadrado, mais 36x, e esse daqui com esse daqui, ó, menos 40, igual a 0. Só que aqui, pessoal, para facilitar, se eu quisesse, eu poderia resolver essa equação aqui, ó. O A seria 4,
o B 36 e o C menos 40. Só que ficariam continhas muito grandes para fazer. Como aqui é uma igualdade, eu vou dividir os dois lados da igualdade por 4. Né? E aí eu vou encontrar uma equação equivalente com o mesmo valor, com as mesmas raízes. E fica mais fácil com números menores. Ó. 4x ao quadrado dividido para 4 vai ser só 1x ao quadrado. 36x dividido para 4 vai ser 9x. E menos 40 dividido para 4 vai ser menos 10. E 0 dividido para 4 é 0. Tá bom? Agora sim, fica mais fácil, né, de calcular. O A vai ser 1, o B vai ser 9 e o C vai ser menos 10. Vamos encontrar o valor do delta pela fórmula B ao quadrado menos 4AC, olha só. Então vai ser aqui, ó, 9 ao quadrado, que é o B, menos 4 da fórmula vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 10. 9 ao quadrado é 81, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10 é 40. Menos com mais do 1 vai ficar menos, com menos do 10 mais 40. 81 mais 40, 121 é o valor do delta. Agora vamos usar a fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz delta sobre 2A. No lugar do, repete o menos, no lugar do B bota o valor dele que é 9, mais ou menos repete. No lugar do delta bota o valor dele que é 121, sobre 2 vezes 1, porque o A é 1. Né? No lugar do A eu boto 1. A raiz quadrada de 121, pessoal, é 11, porque 11 vezes 11 é 121. Então repete menos 9, mais ou menos 11, que é essa raiz de 121, sobre 2 vezes 1, que é 2. Vamos dividir agora em x1, x', onde eu vou pegar o mais, olha só. Menos 9 mais 11 sobre 2. Estou devendo 9, pago 11 e recebo 2 de troco, que é positivo. Então fica 2 sobre 2, 2 dividido para 2, 1. Agora, olha só, x', ou x2, eu vou pegar o menos. Menos 9 menos 11 sobre 2. Estou devendo 9, estou devendo 11, fico devendo 20. É menos 20 sobre 2. 20 dividido para 2 é 10, só que menos por mais aqui vai ser menos 10. Agora, olha só, quer saber o valor do x, né? Vamos pegar esse lado aqui, ó, para testar, ó. 4 mais x centímetros. Aqui em cima, 4 mais x, eu vou pegar 4 mais o valor do x, que é menos 10, ó. 4 mais menos 10. Aqui, ó, mais com menos vai ser menos, né? O parênteses indica vezes, o sinal de mais está multiplicando o menos, não 4. Então vai ficar 4 mais com menos, menos 10. 4 menos 10 é menos 6. Se eu substituir o x aqui por menos 10, esse lado fica menos 6. Não pode, não existe, né, uma distância negativa. Vocês sabem que a distância é positiva, dada em módulo. Por conseguinte, a gente pode concluir, né, que a raiz que vai satisfazer esta questão é 1 item A. Tá certo, pessoal? Para concluir, nossa última questão, o quadrado de um número é igual ao produto desse número por 3 mais 18. Qual é esse número? Ó, o quadrado de um número, x ao quadrado. O número é x, o quadrado dele é x ao quadrado. Produto desse número por 3 é esse número que é x vezes 3, 3x. É igual a esse número que é o x. Né? É igual a esse número que é o x, não, perdão. Qual é esse número? Esse número é o x. Vamos equacionar, ó. Vou botar aqui o quadrado do número. Vai ser igual ao produto desse número por 3, que é 3x, mais o 18. Pronto. Vamos só organizar, olha só, esse 3x com mais 18 passou para o outro lado com operações inversas. Aqui era mais, ficou menos, e aqui era mais, ficou menos. Calcular os valores de A, B e C coeficientes. Ó, A vai ser 1, B vai ser menos 3 e C vai ser menos 18. Calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC, o B é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor do A, e o C, que é menos 18. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, né? O B ao quadrado sempre vai dar positivo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 18, 72. Menos com mais, menos com menos, mais. Então vai ficar 9 mais 72, que é igual a 81. Portanto, o delta desta equação é 81. Vamos encontrar agora as raízes, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Repete o menos da fórmula e o menos 3, que é o b. Ó. Repete o mais ou menos da fórmula, a raiz quadrada do delta, só que o delta é 81, tá aqui ele. 2 vezes o a é 1, tá aqui ele. Agora aqui, ó, menos com menos vai ser mais. Mais ou menos, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81, sobre 2 vezes 1, 2. Vamos dividir agora a equação em duas partes, o x1, x'. Eu vou pegar o mais, olha só. 3 mais 9 sobre 2, 3 mais 9 é 12.
3 mais 9, 12, dividido para 2, 6. Muito simples, né? E o x linha, vou pegar o menos, olha só, vai ficar 3 menos 9 sobre 2. Então, estou pagando 3 e estou devendo 9, eu fico devendo 6. Menos 6 sobre 2. 6 dividido para 2 é 3. Menos com mais, menos 3. Ok? Então, olha só. O valor que a gente pode encontrar aqui, né? Os dois valores seriam corretos, tanto 6 como menos 3. Mas aqui, né? Aqui tem menos 6, não é 6. Então, o único item correto vai ser esse daqui, ó. Menos 3. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esta foi a 13ª aula do curso completo sobre todos os escritores que compõem a matriz de referência do SPAES do 9º ano de matemática. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal e ativa o sininho. Isso é muito importante para você receber as notificações dos próximos vídeos. Forte abraço, que Deus abençoe a todos.